Oi pessoal, voltando aqui para mais um vídeo. Bom, agora a gente vai falar de propriedades e estimadores, tá? De novo, é bem simples, tá? Basicamente a gente tem aqui duas grandes propriedades, que são coisas que a gente até viu já. Então, assim, para não dificultar, vou ser bem objetivo aqui. Uma primeira propriedade que a gente tem é falar quando, né, um estimador ele é não viesado. Para um θ, quando a esperança dele, então a esperança desse estimador, for igual ao θ, né, ao próprio θ. E aí o professor até colocou uma outra coisa, né? Que a gente pode falar também que é isso, ou a gente também falar que aquele B que a gente viu, né, o B do θ, for igual a zero, que é o quê? Que é quando a esperança desse estimador menos o θ for igual a zero. Ou seja, quando isso aqui for igual a θ, θ menos θ é zero. Então B vai ser zero. Então as duas coisas, as duas fórmulas querem dizer a mesma coisa, né? Ou a esperança do estimador ser θ, ou o B ser zero, é falar que o estimador é não viesado. E uma segunda propriedade, que é do erro quadrático médio, é a gente falar que o erro quadrático médio de um estimador, né, vai ser a esperança desse estimador menos θ, né, isso aqui é o quadrado. E isso também é a mesma coisa que a gente falar que é a variância do estimador mais esse bzinho aqui, né, esse primeiro b que a gente vê aqui em cima, ao quadrado. Então é isso, né? Basicamente essas são as duas propriedades, né? Quando o estimador é não viesado. E aí o professor pode perguntar na prova, né? Esse estimador aqui é viesado ou não? É só a gente fazer esse teste, né? Ou a gente faz a esperança desse estimador e ver se vai dar o θ, ou, né, também se quiser fazer aqui, mas não é necessário, né? É ver se o B vai dar zero. Que aí é a mesma coisa de falar que o estimador é θ, a esperança do estimador é θ, menos θ vai dar zero. E uma segunda propriedade é essa aqui do erro quadrático médio, que ele vai ser a esperança da diferença aqui do estimador menos θ. O que isso aqui não é funcional, tá, pessoal? Já até aproveito. Isso aqui, essa parte aqui, não é muito funcional. A gente provavelmente nem vai usar nos exercícios, tá? O que de fato a gente vai usar é essa segunda parte aqui de baixo. Mas se o professor perguntar na prova, a gente pode colocar isso também, né? Acho que vale até a pena colocar lá na colinha, né, que a gente vai levar no rascunho. Mas o que a gente realmente vai usar é isso aqui, porque a gente sabe esses valores, né? Dá pra gente calcular a variância ali do estimador e dá pra gente calcular também esse B, né? Que é esse B aqui, só que ao quadrado. Então, por exemplo, se o B for zero, é zero ao quadrado. Então isso aqui nem entra no cálculo do erro quadrático médio. Beleza? Bom, vamos direto para os exercícios aqui, que aí eu acho que vai ficar mais claro. E, de novo, vamos usar os mesmos exercícios que o professor fez lá na aula, que eu acho que eles são bem objetivos, bem simples. Então, no primeiro exercício aqui, a gente pode falar que, por exemplo, a gente tem uma sequência aqui de números, né? E a gente pode falar que eles são... né, seguem um modelo ali de Bernoulli. Modelo
de Bernoulli, né, com parâmetro θ. Então, o estimador, a gente pode falar, né, que um estimador vai ser, por exemplo, x barra. Lembrando que isso aqui é tudo dado do exercício, tá, pessoal? Na hora da prova, o professor tem que falar qual que é o modelo que a gente vai seguir, né? Provavelmente ele deve falar o Bernoulli ou o normal, porque são os dois que a gente tem utilizado aqui. E tem que falar também qual que é o estimador, né, que ele quer que a gente avalie. Então, é isso. O exercício deu isso aqui pra gente. Agora a gente resolve para entender quanto que vale o B, quanto que vale a variância, ver se ele é ou não viesado. A gente até fez um pouquinho isso no outro vídeo, mas só pra gente seguir a lógica aqui do professor. A gente até viu, né, a gente até calculou, né, o valor do B. Mas vamos fazer aqui, por exemplo, a esperança, né? Então, vamos fazer a resposta, né, que é a esperança desse estimador. Ele vai ser a esperança, então é esse aqui, né, do x barra. Então a esperança do x barra. Só que, lembrando, né, que esse x barra aqui, na verdade, né, como a gente está no modelo de Bernoulli, ele tem uma fórmula já pronta, né, mas é a fórmula da média, né, que é o quê? Você somar todos os valores, x1 mais x2 mais tananã, mais xn, e dividir por esses n valores. Então a esperança do x barra vai ser a esperança disso aqui, né, de x1 mais x2 mais tarará, xn sobre n. De novo, lembrando que a gente já fez isso aqui no outro vídeo. Então aqui a gente pode até falar, né, que isso aqui a gente tem uma soma de x, né, então a gente pode falar que é uma esperança da soma, né, esse sigma aqui da soma de x, que vai ali desde do 1 até o n, dividido por n. Então, a gente pode seguir aqui vendo, por exemplo, fazendo a diferença aqui, né, a esperança da divisão. Então, a esperança desse aqui de cima, né, somatório de x dividido pela esperança do n. Mas a gente sabe que a esperança de um número, lembrando que o n é um número, né, sei lá, o n é 10, 20. Então a esperança de um número é o próprio número. E a esperança desse somatório aqui, o que é esse somatório? Né? Esse somatório tem n valores. Então, se a gente substituir o x por θ, né, que é o parâmetro, né, lembrando que o θ, o Bernoulli é esse parâmetro aqui, então a gente substituindo pelo parâmetro, a gente vai ficar com uma somatória de θs, né, de θz, que, lembrando que o i vai de 1 até um valor n. Essa aqui é a esperança. Ou seja, a gente quer a esperança dessa soma aqui. Essas somas são n valores, né? É como se fosse um θ, um parâmetro qualquer, multiplicado por n. Né? Só explicando por que é isso aqui, né? Porque a gente vai ter um θ mais um θ2, mais n vezes esse θ, né? Dividido por n. Então, tudo isso aqui está na esperança. Isso aqui é a soma, é a mesma coisa que isso aqui de cima. Então, mas quantos θs a gente tem aqui? A gente tem n θs. Então, para não ficar falando toda hora essa soma aqui, a gente pode resumir assim, né? A esperança de n vezes θ. Que é a mesma coisa também, né? Que a gente somar n vezes o θ, dividido por n. Aí a gente pode, né, fazer a esperança desses dois valores, né? A esperança de n vezes a esperança de θ sobre n.
Tô fazendo mais detalhado isso aqui para caso alguém não tenha entendido, né, como calcula a esperança. A esperança é basicamente como se fosse uma média ali do valor, né? A esperança de um número, né, que o n é um número, é o próprio n, vezes a esperança de θ, né? Θ é um parâmetro qualquer, né? Geralmente vai ser um número também, mas nesse caso é o nosso parâmetro que a gente não conhece, mas vai ser o próprio parâmetro, sobre n. Como a gente tem n em cima e embaixo, né? 1 dividido por outro vai dar 1, ou seja, isso aqui vai dar θ. E aí a gente lembra, né, que quando a gente tem a esperança do estimador sendo igual a θ, ele é não viesado. Não, basicamente é isso, bem simples. Legal, e a gente pode ver também o erro quadrático médio, né? Eu acho que também a gente já tinha visto na outra, mas só para retomar aqui também. Então, o erro quadrático médio de um estimador vai ser... Eu vou pôr direto da variância. A variância, de novo, a gente pode escrever var, pode colocar só o v, tanto faz. Que vai ser a variância desse estimador mais o b ao quadrado desse estimador. Legal, a gente não calculou o b ao quadrado. Então vamos fazer esse b ao quadrado aqui. Vamos fazer só o b, né? Depois a gente leva ao quadrado. Lembrando que o b, ele é a esperança desse estimador menos o θ. Pô, mas a gente já calculou, né, a esperança do estimador. A esperança do estimador é θ. Ou seja, vai ficar θ menos θ, que é 0. Ou seja, o b ao quadrado vai ser igual a 0 ao quadrado, que é 0. Então, a gente já achou o b, que é 0. Agora vamos achar a variância. A variância de θ x vai ser a variância do estimador, né? Que ele já deu aqui em cima, né? Que é um dado do exercício, que é o x barra. Então é a variância dessa soma. Aqui é a mesma coisa, né? Acho que não muda nada. Xn sobre n. Aqui a gente pode transformar naquela formulinha da soma. Então a variância da soma de x sobre n. Inclusive eu tô até fazendo aqui esse da variância, mas como a gente está na Bernoulli, a gente nem precisaria fazer, né? Porque na Bernoulli tem até uma fórmula pronta aqui da variância. Vou até colocar ela aqui já, pra gente não perder tempo também. E aí na colinha a gente pode colocar ela. Porque se for desenvolver aqui vai demorar um pouquinho mais. Então vamos colocar direto aqui a fórmula da variância, né? Lembrando que a fórmula da variância numa distribuição Bernoulli de parâmetro θ é θ 1 menos θ. Mas nesse caso, como a gente tem uma soma, então a gente pode falar que nesse caso a variância vai ser uma soma desses valores. Então a gente poderia falar que a variância são todos aqueles valores que a gente viu. x1 mais x2 mais xn sobre n, que vai ficar a variância da soma de xi sobre n.
E aqui eu vou usar direto a fórmula da variância, né? Porque vai ficar a variância desse aqui, xi, sobre a variância de n. Aí, sim, a variância, né, aqui nesse caso, ela vai sair ao quadrado. Então, vai ficar n ao quadrado vezes... em cima vai ficar aquela variância da fórmula lá de Bernoulli, né? Que é θ. Então, vai ficar a variância da soma de θ 1 menos... 1 menos θ. Né, com θ indo de 1 até n. E esse aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo lá no de cima, né? Como a gente está somando n vezes esse valorzinho aqui, né, de θ 1 menos θ, a gente pode colocar ele como n vezes... Vou até colocar assim... diferente, θ 1 menos θ. Sobre n ao quadrado. Como a gente tem n ao quadrado, né, a gente está multiplicando duas vezes o n aqui embaixo, né, como se fosse n vezes n, a gente pode tirar um desses n's, e aí vai ficar só com essa parte de cima, né, de θ 1 menos θ sobre n. Ou seja, o erro quadrático médio do estimador vai ser a variância desse estimador mais o b ao quadrado, mais a gente já viu aqui quanto que é a variância, né? A variância é esse valor aqui. Então a variância é θ 1 menos θ sobre n mais zero. Ou seja, esse aqui é o erro quadrático médio. Beleza? Acho que aqui é bem simples, né? A gente até fez bastante detalhe no vídeo anterior. Então, eu já vou pular para o próximo tópico aqui, porque aqui é basicamente isso, é só a gente calcular mesmo ali a esperança, a esperança, né, o B, e calcular a variância. Né? Calculando a esperança, o B e a variância, a gente chega em todos os valores que a gente precisa aqui. Bom, então, agora vamos para o próximo tópico, que é bem parecido com esse também, só que a única diferença é que ele é para grandes amostras, né? Quando a gente tem um número de amostras ali muito grande, né? Por exemplo, uma população com milhões de pessoas, né? Sei lá, a população do Brasil em relação à população mundial, né? São grandes amostras que a gente vai capturar ali. Então, propriedades de grandes amostras. Aqui para estimadores, né? Para estimadores. Que provavelmente, se o professor for cobrar na prova, ele vai cobrar algo relacionado a isso. E aqui, de novo, né, a gente tem... A professora colocou uma teoria, né, relativamente grande ali, mas eu vou resumir aqui, porque basicamente o que importa a gente ver aqui? Aquela definição que ele colocou, né? Que é o quê? A gente vai só avaliar se esse estimador... A gente só vai avaliar se esse estimador ele é viesado ou não. Tá? Ele colocou assintoticamente, mas isso como é uma grande amostra, né? É como se fosse uma curva, né? Fazendo assim, né? Assintótica, né? Caindo aqui, se aproximando ali de um valor, né? De uma reta, né? Poderia não ser assim, né? Poderia ser uma curva aqui assim, e tem um limite específico. Que é uma teoria um pouquinho mais complexa, que não vale a pena a gente entrar, que não deve cair.
Mas basicamente o que a gente precisa ver é isso, né? Se uma amostra muito grande com N valores... Ele até colocou o N aqui em cima, mas tanto faz colocar aqui em cima, colocar aqui embaixo, aí, né, não importa. A gente vê se esse estimador, ele é assintoticamente não viesado. E aí, aqui também na verdade é uma propriedade só, mas que a gente pode escrever de dois jeitos, tá? Que é o quê? É a gente poder falar que o limite da esperança desse estimador for θ, né? Com o n indo até o infinito. De novo, isso aqui é simples, tá, pessoal? A gente vai fazer alguns exemplos, mas é bem tranquilo. Ou é isso, ou a gente pode falar também, aqui eu vou colocar o mesmo 1, tá? Porque é uma propriedade só, mas que ou o limite da esperança é θ, ou o limite do b, daquele b que a gente viu lá em cima, desse estimador for zero, quando o n tender ao infinito também. Tá? Então, vamos fazer uns exemplos aqui para vocês verem que é bem simples. A gente vai usar os mesmos que a gente usou nos outros vídeos, que é o que o professor também utiliza, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, aquele primeiro estimador lá que a gente tem visto, né? Que é o estimador x barra, né? Lembrando que x barra é x1 mais x2 mais xn sobre n. A gente já viu, né, que a esperança, não vou repetir, tá? Porque aqui acho que a gente já fez algumas vezes, mas a esperança desse estimador, ele é θ. O b desse estimador a gente viu que é zero, certo? E aqui, pô, ficou simples, né? Se a gente quer avaliar se ele é assintoticamente não viesado, é só a gente aplicar então o limite nessa esperança de θ desse estimador com n tendendo ao infinito, ou seja, vai ser o limite, e aqui a gente só substitui, tá? Ó, a esperança é quanto? É θ. Então só substitui o limite de θ com n tendendo ao infinito. Aí olha que interessante, a gente vai avaliar quando θ for para infinito, mas não tem θ aqui, né? Ó. Só tem n, né? Então, o limite de um número, né? É quanto? É esse próprio número, θ. Aí aqui só um exemplo, né? O limite de 5 com n tendendo ao infinito é 5. Agora, o limite de 5 vezes n com n tendendo ao infinito, opa, agora eu tenho um n aqui, né? Então, na verdade, vai ser 5 vezes... É como se fosse 5 vezes infinito, né? Que é infinito. Então, tem essa leve diferença aqui, tá? Limite de um número é o próprio número, limite de um número vezes uma variável, que essa variável tende ao infinito, é infinito. Ou também vai ter outro caso que a gente vai ver, que é, por exemplo, quando o limite, e eu acho que provavelmente só vão ter esses três casos, quando o limite for, por exemplo, de um número dividido por n, quando o n estiver indo para infinito. O que eu gosto de pensar aqui? O n está indo para infinito, né? Então o n está indo para um valor muito alto. Só que quando o denominador vai para um valor muito alto, todo o valor vai para um número muito baixo. E o número muito baixo é zero. Então, quando o n tende para infinito no denominador, todo esse número aqui tende a zero. É como se a gente escrevesse, né, 5 dividido por infinito. Pô, mas 5 dividido por infinito não existe, né? É 5 dividido por um número muito, muito, muito grande, né? Quanto maior o número de baixo, menor o número inteiro. Ou seja, a gente fala que o limite de um número dividido por n, com n tendendo a um número muito grande, tende a zero. Tá, o limite é uma tendência, né? Então, tem muito essa questão teórica de a gente pensar.
Só um último exemplo aqui, por exemplo, de limite de 1n dividido por 1n ao quadrado, né, com n tendendo ao infinito. Aqui, na verdade, é a mesma coisa, porque o que a gente pode fazer aqui? Esse n ao quadrado, então é como se fosse n vezes n. N vezes n, a gente pode cortar esse n de baixo com esse n de cima. Então, na verdade, isso aqui vai ficar o limite de 1 sobre n, com n tendendo ao infinito. A gente já viu, ó, um número dividido por um número muito grande. 1 dividido por n. Ou seja, quando esse número aqui vai para um número muito grande, tudo vai para um número muito pequeno, então é 0. Beleza? Bom, acho que de limite, o máximo que a gente deve utilizar é isso. Bom, então, a gente pode continuar e pode falar então que como o limite deu θ, o limite da esperança do estimador deu θ, então esse estimador ele é assintoticamente não enviesado. Boa. Então, vamos para um segundo exemplo aqui. Esse aqui eu vou fazer um pouco mais completo, porque ele é um pouco mais complexo mesmo. E a gente até fez ele, mas eu acho que é legal a gente reforçar. Eu até acho que quem está assistindo o vídeo, eu acho legal vocês irem fazendo aí também numa folha, parte, né? E escrevendo assim meio que junto, porque eu particularmente aprendo muito assim, né? Fazendo e refazendo e principalmente escrevendo, né, junto ali. Beleza, então o professor provavelmente vai dar um exercício, né, com o estimador ali que ele vai considerar que é adequado. E vai perguntar, esse estimador é assintoticamente viesado ou não? Então, para saber isso, a gente tem que primeiro saber qual que é a esperança desse estimador. Então, a gente vai aplicar a esperança nisso aqui tudo, né, de A mais somatório de xi mais A mais B mais N. Lembrando que ele deve dar qualquer distribuição, né? Isso aqui segue uma distribuição Bernoulli, por exemplo, de parâmetro θ. Como nos exemplos todos ele deu de parâmetro Bernoulli, eu acho que provavelmente na prova ele deve dar de Bernoulli também, mas se não for Bernoulli deve ser normal, né? Eu acho que a única diferença aqui para normal é que a normal tem dois parâmetros, né? Que é μ, que é a média, e a variância, que é esse sigma ao quadrado. E aí tem as formulinhas, né, da média e da variância, mas a gente vai ver isso até um pouco mais ali na questão de intervalo de confiança. Mas eu acho que provavelmente ele deve repetir, né, o que ele fez aqui nos exercícios. Muito bem, então a esperança de um número, né, A mais uma somatória de um xi mais dividido por A mais B mais N. Eu vou até fazer um pouquinho mais rápido aqui. Então a gente vai ter a somatória, a esperança desse número A mais a esperança desse somatório de xi sobre a esperança de A mais a esperança de B mais a esperança de N. Legal, a esperança de A é o próprio A, mais... Aí aqui a gente vai, né, vai ter uma esperança um pouco mais complexa, né, que é a esperança de somatório de xi sobre a esperança de A é A, a esperança de B é B e a esperança de N é N. Então isso vai ficar A mais... Aí lembra que a esperança do somatório, né, é N vezes o θ, né, esse x a gente vai substituir por θ, e aqui vai de 1 até N, então é N vezes θ, sobre A mais B mais N. Tá, então isso aqui é a esperança. Legal, agora para ver se é assintoticamente não enviesado, a gente aplica o limite
da esperança desse estimador com n tendendo ao infinito, ou seja, é o limite disso aqui tudo. A mais n vezes θ sobre A mais B mais n, com n tendendo ao infinito. Ou seja, o limite a gente pode meio que fazer como se fosse uma distributiva aqui. Eu não vou fazer porque, né, vai dar uma conta muito grande, mas basicamente como se a gente fizesse assim, né, uma distributiva do limite. Mas não precisa, porque a gente sabe que o limite de um número é o próprio número. Então o limite de número é o próprio número. Mais... aqui, na verdade, vai ser até mais objetivo. A gente não precisa nem fazer nada disso, porque a gente já pode analisar direto os n's. Né? A gente pode ver direto aqui quanto que seria o n. Para não ficar muito confuso essa parte, eu acho que a gente pode só separar esse denominador aqui em duas partes, né? Mais ou menos como o professor fez. Que vai ser o quê? O limite de A sobre A mais B mais N mais o limite de N vezes θ sobre A mais B mais N. Lembrando que o N está indo para o infinito. O que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei esse denominador e dividi ele em duas partes. Né? Então coloquei aqui. E peguei o limite e fiz essa distributiva. Então fiz o limite de A sobre esse denominador e o limite do N vezes θ sobre esse denominador também. Tá? Assim fica bom, porque se na prova ele der alguma coisa parecida, a gente já sabe fazer. E por que isso é importante? Porque aqui a gente já vê aqui, ó, por exemplo, o limite quando o n vai para um número muito grande. Ó, o n está indo para um número muito grande. Então todo esse número vai para um número muito pequeno. Ou seja, isso aqui tende a zero. E desse outro lado, se a gente ver aqui, tem um n em cima e embaixo, né? O que acontece nesse caso? Quando a gente tem o mesmo valor, né, o mesmo parâmetro de n em cima e embaixo, independente se está multiplicando, se está somando, é como se a gente desconsiderasse todo o resto, porque são números fixos, né, eles não vão variar, e ver só o n. Ó, então pensa que é como se fosse n sobre n. Mesmo que está indo para o infinito, é como se fosse infinito sobre infinito. Então n sobre n, na verdade, é 1. Então é como se a gente descortasse os dois aqui, ó. Então, se a gente cortar os dois, como se a gente cortasse aqui e aqui. Só que esses números aqui, na verdade, são fixos, então eles não vão acompanhar. Mas como esse aqui está multiplicando, é como se ele fosse mais forte, ele fosse maior. Então esse daqui a gente desconsidera. Considera só o θ. Se estivesse, por exemplo, multiplicando esse número de baixo, se fosse assim, por exemplo, A vezes B vezes N. Mesma coisa, como se a gente cortasse aqui e aqui, só ia sobrar esses dois. Só que como está somando, a soma é muito mais fraca, né? Então pensa que o número está indo para uma coisa muito grande. Isso aqui já foi desconsiderado, porque são, né, relativamente pequenos, porque são fixos. Só que está aumentando muito, isso aqui também está aumentando muito. Lá no infinito, eles vão se cancelar. E vai sobrar só esse valor aqui que estava multiplicando. Tá, não sei se ficou claro, mas é porque é um pouco mais teórico mesmo essa parte de limites. Mas é isso, quando estiver multiplicando, a gente considera. Quando estiver somando, a gente pode desconsiderar. Então é como se a gente cortasse aqui e aqui e sobrasse só o θ. Ou seja, olha que interessante, o limite da esperança é θ também. Então a gente pode falar que esse estimador, ele é assintoticamente não viesado.
Vamos fazer um outro aqui que é um pouco mais simples. O exercício 3. Vamos fazer agora, por exemplo, quando o estimador... Lá ele chamou de estimador 4. Vou colocar 4 aqui também, só para vocês poderem ver lá nas anotações. Ele falou quando o estimador for meio. No último vídeo a gente calculou o B, só para poder ir mais rápido também aqui, né, o B desse estimador, ele dava meio menos θ. A gente pode até calcular aqui o que é o B, né? O B é a esperança desse estimador menos θ. Ou seja, a esperança desse estimador é o que se espera, né, que ele seja. O que se espera que esse estimador seja? Esse próprio número aqui, né? É como se fosse a esperança de meio. Mas a gente viu que a esperança de um número é o próprio número, né? Por isso que dá isso aqui. Meio menos θ. Então, a gente pode calcular o limite tanto da esperança quanto o limite do B. Nesse aqui, vamos fazer os dois, porque os dois são relativamente simples. Então, o limite da esperança desse estimador com n tendendo ao infinito. Mas olha como é simples. Quanto que vale a esperança desse estimador? Vale meio, né? Então é o limite de meio com n tendendo ao infinito. Mas não tem n aqui, né? Então o limite de um número é o próprio número. Bom, a gente já viu que já não deu θ aqui. Então já poderia falar que ele é estaticamente viesado. Só para a gente poder ver um exemplo com B, o limite do B desse estimador com n tendendo ao infinito. Então o B a gente já viu, né, quanto que vale, né? O B vale isso aqui. Então é o limite de meio menos θ com n tendendo ao infinito. Bom, de novo não tem n aqui, né? Então o limite de um número é o próprio número, meio menos θ. Bom, de novo, né, deveria ter dado 0 aqui. Como não deu, a gente pode falar que esse estimador 4, ele é assintoticamente viesado. Bom, além de falar se ele é viesado ou não, a gente também pode falar se ele é consistente ou não. Então, uma segunda definição aqui é falar que então o estimador n ele é consistente se, e aqui são duas propriedades mesmo, e ele tem que seguir essas duas propriedades. Se o limite do B desse estimador for 0, né, com n tendendo ao infinito, lembra, se o limite do B for 0, a gente também pode falar que é como se fosse o limite da esperança desse estimador ser θ. Tá? Lembra que essas duas coisas é como se fossem a mesma coisa, tá? Esses dois valores é como se fossem os mesmos. E uma segunda propriedade é a gente falar da variância, que é o limite da variância desse estimador é 0, né, com n tendendo ao infinito. E aqui é interessante porque se vocês verem, se a gente juntar esses dois limites, lembrando que o erro quadrático médio
de um estimador, ele é a variância desse estimador mais o b ao quadrado desse estimador, boa, se a variância vale zero e se o b também vale zero, o erro quadrático médio também vale zero. Ou seja, quando o erro quadrático médio for zero, a variância e o estimador vão ser zeros. Na teoria, né, o que isso significa? Né? Significa falar que esse estimador que você fez, né, que é uma estimação ali dos valores, ele realmente faz muito sentido. Né? Ele é consistente, né? Ele tem relação muito forte ali com os dados que você levantou. O estimador ele é confiável, né, digamos assim. Muito bem, então vamos fazer aqueles mesmos exemplos só pra gente ver, mas eu acho que se vocês voltarem tá bem claro, né? Mas vamos ver. Lembrando que esse primeiro exemplo aqui a gente tinha um estimador que era x barra, que é x1 mais x2 mais xn sobre n. Vamos aplicar as duas propriedades, vamos fazer o limite do b do desse estimador com n tendendo a infinito, mas a gente já viu, né, que o b vale zero, né, então é o limite de zero. Limite de zero é zero. Beleza, então satisfeita essa primeira propriedade. A segunda propriedade, que é o limite da variância desse estimador tendendo ao infinito. A gente também já calculou aqui, né, a variância dele. A gente viu que o limite dessa variância aqui é θ, 1 menos θ sobre n, com n tendendo ao infinito. Opa, agora a gente tem n aqui, né? Então lembrando, quando esse n vai para um valor muito grande, todo o valor vai para um valor muito pequeno, que é zero. Ou seja, isso aqui vai dar zero. Legal. Então satisfez as duas condições. Então a gente pode falar que esse estimador ele é consistente para o θ. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Esse aqui vamos pegar um outro que a gente fez lá, o estimador 3, que ele era x1 mais x2 sobre 2. Lembrando que isso aqui é o dado do exercício, tá, pessoal? Isso aqui o professor vai dar na prova. Então ele vai perguntar, esse estimador ele é consistente? Bom, para ver se é consistente, a gente tem que calcular as duas propriedades. Primeiro a gente tem que ver que se o limite do b desse estimador, quanto que ele vale. Lembrando que eu posso calcular o limite desse estimador, ou posso calcular também o limite da esperança. Só para a gente poder reforçar aqui de novo, como é que calcula esse b? O b desse θ vai ser a esperança desse estimador menos θ. Legal, então quanto que vale essa esperança, né? Então a esperança desse estimador vai ser a esperança desses valores, né? x1 mais x2 sobre 2, ou seja, vai ser a esperança de x1 mais x2 sobre a esperança de 2. Aqui eu posso até distribuir, né? x1 mais a esperança de x1 mais a esperança de x2 sobre 2. Só que lembra sempre que, como a gente está falando de uma Bernoulli, o Bernoulli tem parâmetro θ. Então, esse x aqui vai ser θ e θ. É como se a gente falasse θ mais θ sobre 2. A θ mais θ é 2θ. 2θ sobre 2. Bom, tem o 2 em cima e embaixo, pode cortar aqui o 2, vai sobrar só o θ. Então, voltando lá para o que a gente tinha, o b do parâmetro, né, do estimador vai ser a esperança desse estimador
menos o θ. A gente viu que a esperança desse estimador é θ, menos θ é zero. Ou seja, naquela primeira propriedade, a gente tinha que ver se o limite do b ele era zero. E realmente, né? Como o b é zero, então é o limite de zero. Limite de zero é zero. Ou a gente poderia também, na primeira propriedade, ver se o limite da esperança desse estimador ele daria θ. Então, vamos só ver aqui. Então, o limite da esperança... Lembrando que a esperança desse estimador deu θ, né? Então, é o limite de θ. Né, ó, a gente calculou aqui, né? Ó, a esperança deu θ. Mas, bom, o limite de um número, né? É esse próprio número. Então, tá certo. Ele satisfez essa primeira propriedade. Para ver se é consistente. E é uma segunda propriedade, para ver se é consistente, a gente vê o limite da variância desse estimador, com n tendendo ao infinito. Bom, a variância desse estimador vai ser a variância daqueles números, né, x1 mais x2 sobre 2. Se a gente for tirar para fora, né, a gente pode falar que isso aqui é a variância de x1 mais x2. Lembra que quando um número sai para fora da variância, ele sai ao quadrado. Então vai sair 2 ao quadrado. Ou seja, vai ficar sobre 4. Variância sobre 4. Então vai ser a variância de número vezes variância de número, variância de outro. Aqui tem aquela teoria, né, de ver se eles são ou não correlacionados, né, se tem uma covariância entre eles. Vamos considerar que a covariância deles é zero, e isso também o professor tem que dar na prova, porque senão a conta aqui fica um pouco mais complexa. Mas aí a gente vai poder falar que a variância desses valores ele vai seguir o modelo de Bernoulli. E qual que era a variância ali do modelo de Bernoulli? Era aquele θ 1 menos θ. Tudo isso sobre 4. Bom, se a gente colocar isso aqui no limite, então o limite dessa variância a gente vai poder falar que é o limite desse θ 1 menos θ sobre 4 com n tendendo ao infinito. Bom, não tem n aqui, né? Então isso aqui vai dar diferente do que deveria dar, que é zero, né? Isso aqui é diferente de zero. Bom, o limite disso aqui é isso aqui mesmo, né? Já que não tem nenhum n. Então, então esse estimador, acho que a gente chamou de 3, né? Esse estimador 3, ele é não consistente, porque não satisfez uma das duas propriedades. O limite da variância deveria dar zero e não deu. E vamos fazer de um outro aqui, que esse também é simples, que é verificar o estimador 4, que era aquele estimador que dava meio. Bom, esse estimador aqui é a mesma coisa, né? A gente vê a primeira propriedade, a gente vê o limite, e aqui tanto faz, né? Da esperança do b, vamos ver o limite do b, da esperança desse estimador, com ele tendendo ao infinito, mas a gente já viu que a esperança dele é ele mesmo, né? Então é o limite de meio. Bom, isso aqui a gente já viu que é diferente do que deveria dar o θ, né? A gente
viu que no modelo de Bernoulli, né? Lembrando que isso aqui segue o modelo de Bernoulli, deveria dar θ, mas não deu, deu meio. Então ele já não é consistente. Mas a gente pode avaliar a segunda propriedade também, que é o limite da variância desse estimador. Lembrando também que a gente já viu aqui a variância, né? Que é a variância de um número, né? A variância desse número aqui vai dar zero. Então, é o limite de zero. Lembrando que o número não varia, né? O número não tem variância. A variância de número é de só um número a zero. Deixa eu só colocar aqui um exemplo. A variância, por exemplo, de n vezes θ. A gente pode tirar esse n para fora, como n ao quadrado. Aí vai ficar n ao quadrado vezes a variância desse θ. Agora, se for assim, por exemplo, n mais θ, opa, aí não dá, né? Porque não dá para tirar ele para fora, né? Porque é como se a gente fizesse a variância dele mais a variância desse θ. Mas o número sozinho ele não varia. Então a variância desse n seria zero. E a variância do θ é a própria variância do θ. Tá, só uma retomada aqui de cálculo de variância, mas é basicamente isso que a gente precisa saber. Bom, esse aqui deu zero, realmente esse aqui deu o que deveria dar, né? O limite da variância deu zero, mas o limite da esperança não deu o θ, deu meio, né? Aqui na verdade o limite daria meio, igual a meio, que é diferente de θ. Ou seja, esse estimador ele também é não consistente. Bom, eu acho que de estimadores é isso, né? O máximo que o professor pode cobrar são o conteúdo que tem nesses 3 vídeos. E no próximo eu começo o intervalo de confiança. Valeu, pessoal. Obrigado, até uma próxima.